Olá, muito boa noite para você. Hora de arrumar a casa. Famílias de áreas invadidas por enchente retornam às residências e encontram muita sujeira. O pedido é para que a prefeitura agilize a limpeza das ruas. No NTV News desta quinta-feira você vai ver também. Caso de menina internada com queimaduras acende o alerta para ocorrências de maus tratos contra crianças em Patos de Minas. Mãe faz apelo em busca de ajuda para o filho que aguarda por cirurgia há mais de um mês. Pagamento do IPVA 2022 começa a vencer no dia 21 de março. Receita alerta para a ação de golpistas com saque imediato da restituição do imposto de renda. Novo ensino médio já está em vigor e ainda divide opiniões. Projeto aprovado na Câmara modifica o zoneamento do bairro Caramuru. Direção da Santa Casa de Misericórdia faz prestação de contas. Mais 191 novos casos da Covid são confirmados em boletim epidemiológico. Sem vacinas da Pfizer para a terceira dose, Patos de Minas aplica reforço com a AstraZeneca. Tem também a análise da notícia e muitas outras informações a partir de agora no NTV News. O caso recente de uma garotinha que sofreu queimaduras enquanto estava na casa da babá chama a atenção para o dobro de ocorrências relacionadas a maus tratos cometidos contra crianças em Patos de Minas. Só no ano passado foram 46 registros. A menina de 3 anos de idade foi internada no Hospital Regional Antônio Dias. A suspeita é de que as queimaduras tenham sido causadas por um ferro de passar roupas usado pela babá da criança. A mãe da bebê, para a polícia, disse que deixou a filha na casa da babá, no bairro Distrito Industrial 2, e que quando voltou, ela percebeu que a menina estava ferida. Preocupada, então, a mãe decidiu procurar a UPA, e de lá, a garotinha foi transferida para o hospital regional. Foi raiva, porque em momento nenhum não me convenceu, mas eu fiquei calada, aí eu falei, vou procurar médico, porque beleza, vai me identificar se foi ferro ou se não. Aí meu desespero de mãe só foi atendimento para ela. Eu tive certeza no outro dia que ela me levantou, mamãe, eu vou para casa da mulher? Eu falei assim, por quê, filha? Ela falou assim, aquela mulher é muito mal, foi ela que me queimou. Aí eu peguei meu telefone e comecei a gravar ela falando. Aí eu falei, você tem certeza, filha? Tem, ela não me ama, eu não sei por que ela não me ama. Então tenho certeza, toda pessoa que conversa com ela, ela fala a mesma coisa, que foi a mulher. Fala que relata que foi com ferro de roupa, não foi com ferro, igual ela fala que estava exposto ao sol, o calor. O fato acendeu alerta para agressões contra crianças. Em Patos de Minas, só em 2021, 46 ocorrências foram registradas pelo Conselho Tutelar. Até o momento, neste ano, 2. A partir do momento que a gente recebe a denúncia, a gente faz a verificação, né? Se a gente não foi acionado pela polícia diretamente, sendo acionados por civis, a gente aciona a polícia militar, faz toda a ocorrência, né? Acompanha todo o trâmite. Se necessário, exame de corpo de delito, a gente mesmo solicita a delegacia, né? A gente acompanha no IML. E depois desse momento a gente faz encaminhamento para a rede municipal de atendimento, né, que é o CREAS, o CRAS, com acompanhamento ali mais de perto. Neste ano, se tem a expectativa de que o número supere a do último. Isso, a gente tem uma expectativa com o retorno das escolas, né, que agora as crianças estão fora do ambiente de possível agressão e na escola tem a possibilidade de visualizar, né, as professoras acompanharem talvez um ferimento, alguma marca que venha aparecer ali e a gente ser acionado para atendimento. Do lado jurídico, quanto a crimes de agressões contra crianças, deve-se observar maus tratos e até mesmo tortura. No caso de maus tratos, o artigo 136 do Código Penal, ele tem essa previsão, expor a vida, a perigo à vida ou à saúde da pessoa sob sua autoridade, guarda ou vigilância, para fim de educação, ensino, tratamento ou custódia, privando-a de alimentação ou cuidados indispensáveis, sujeitando a trabalho excessivo ou inadequado. Então tem uma previsão ali de pena de detenção de 2 meses a 1 ano, e se o fato resultar lesão corporal grave, pode chegar de 1 a 4 anos. E no caso, quando se tem uma criança ou adolescente como vítima,
desse delito, a pena aumenta-se de até 1/3. Ainda é preciso estar atento à lei da palmada. O artigo 18A, ela fala que a criança ou adolescente tem o direito de ser educado sem uso de castigo físico ou de tratamento cruel ou degradante, como forma de correção, disciplina, educação por qualquer outro pretexto, que também os pais também estão sujeitos, pais ou pessoas que têm o dever de cuidar daquela criança. Sabe-se que em casos como este, após formalizada a denúncia, deve-se abrir inquérito policial para demais ações. Então, a partir do momento que se tem conhecimento que houve um crime, nesse caso aqui tem que ter a intervenção do Conselho Tutelar, é obrigatório o Conselho Tutelar a analisar a situação, e o delegado de polícia responsável, por essa área, ele vai determinar a abertura de um inquérito policial para poder analisar todas essas circunstâncias. A gente mostra agora o desespero de uma mãe que está com o filho internado há mais de um mês esperando por uma cirurgia na perna. Os olhos marejados denunciam o desespero da Joana. O filho dela, o Roberto, está há mais de 30 dias internado na Santa Casa, à espera de uma cirurgia após ter quebrado um osso da perna esquerda no dia 27 de janeiro deste ano. Ele estava jogando bola com o menino dele, E quando eles jogaram a bola, acertou na perna dele, ele caiu e veio a quebrar ali naquele jeito que quebrou. E ele tem muitos dias lá, na Santa Casa. E eu estava trabalhando, E aí ele ligou para a família para buscar o garoto, E eu cheguei aqui, ele chamou um Uber e foi lá para a Santa Casa. E lá ele está até hoje. A mulher já perdeu as contas de quantas tentativas para a realização da cirurgia foram negadas pelo SUS. Negando, O SUS está sempre negando. Alega que não tem leito, E como você viu aqui, são várias negativas, E a gente fica na expectativa. Todo dia eu vou lá, eu tento conversar. E, não tem como a gente fazer nada, é só o SUS tem que liberar. E o SUS não libera. E o menino está lá sofrendo. Ele chora, ele chega a ligar com dor, sente muita dor, porque o osso da perna está estufado para fora. Então, essa noite mesmo, foi uma noite que ele disse que chorou a noite toda com dor. Ela entrou com uma ação no Ministério Público, com a esperança que o processo possa correr mais rápido. Eu fui, o atendimento está sendo online, por conta da pandemia, e... Por sinal, fui bem atendida, Só que o online é mais lento e com recesso, então, as coisas não andam assim, E eu estou preocupada. Sem saber mais o que fazer, sem apoio das autoridades, Joana clama por ajuda. A gente que é mãe, a gente sofre tanto ou mais que eles, Como ele é a minha companhia, ele é a minha força aqui em casa, eu fico de pé e mão atadas. Eu peço a ajuda das autoridades, que me auxilia, que me ajuda a fazer essa cirurgia dele mais rápido, para ele vir embora para casa, para ficar bem. Está muito difícil. Só Deus sabe o que eu estou passando nesses 30 e poucos dias. O menino está lá sofrendo, eu estou aqui sofrendo, vendo ele sofrer. Eu não consigo fazer nada para ajudar. O que eu posso fazer? Pedir ajuda da autoridade, ajuda, pelo amor de Deus. Apesar do apelo desesperado, a família continua à espera de uma resposta e de uma solução para a situação desse rapaz que está aí internado há mais de um mês esperando por esse procedimento, essa cirurgia na perna, Depois do intervalo aqui no News, nós vamos conhecer o sortudo que faturou prêmio em Patos de Minas e pagamento do IPVA 2022 começa a vencer no dia 21 de março. Quem é proprietário de veículo deve ficar atento às datas de pagamento do IPVA. O imposto começa a ser pago neste mês. No próximo dia 21, os motoristas podem optar por quitar o tributo em parcela única, com desconto de 3%, ou pagar o valor referente à primeira parcela. As subsequentes devem ser pagas em abril e maio.
Neste ano também permanece em vigor o desconto extra de 3% do programa Bom Pagador para quem quitou em dia os débitos tributários relacionados aos veículos nos anos de 2021 e 2020. A consulta dos valores pode ser feita com a utilização do número do Registro Nacional de Veículos Automotores, o RENAVAN, no site da Secretaria de Estado da Fazenda, ou ainda pelo telefone 155 Ligue Minas. Também é possível baixar o aplicativo IPVA-MG de forma gratuita ou acessar o MG App. O pagamento do IPVA pode ser realizado nos terminais de autoatendimento ou guichês dos bancos e estabelecimentos autorizados. Os motoristas têm a opção ainda de emitir o documento de arrecadação pelo site da Secretaria de Estado da Fazenda de Minas. O Triângulo da Sorte fez mais um ganhador em Patos de Minas, desta vez no bairro Alto da Serra. O sortudo desta vez foi o Adelson, que mora na rua 18, bairro Alto da Serra. Ele ganhou um carro Hyundai Creta, no 4º prêmio do último domingo, no sorteio do Triângulo da Sorte. A gente fica emocionado, né? Porque não está esperando que chegue de uma vez assim. Já vem muitos dias tentando ganhar e não ganha, agora eu ganhei. E provar que o Triângulo da Sorte não é brincadeira, é verdade. O prêmio chegou em uma boa hora e ele já sabe o que fará. Vou pagar as continhas que eu devo e vamos ver o resto que a gente faz. E no próximo sorteio do Triângulo da Sorte, gente, só no 4º prêmio, R$100 mil. E não é só isso, tem mais, olha, 1º, 2º e 3º prêmio, R$10 mil em cada. Tem 30 giros da sorte de R$1.000 cada. E ainda no 4º prêmio, R$100 mil. Você que é de Patos de Minas, faça como ganhador aqui, ó, do 4º prêmio. Compre já o seu Triângulo da Sorte. Você estará ajudando a Pai Brasil e concorrendo no 4º prêmio a R$100 mil neste domingo. Compre já! Faça como Adelson, adquira, torça e confie que a sorte sorrirá para você. É comprar, acreditar que o prêmio chega. Chegou pro senhor? Chegou, como chegou para mim, né? Pode chegar para outro. Parabéns pro ganhador, né? Daqui a pouco aqui no News, Receita alerta para ação de golpistas com saque imediato de restituição do imposto de renda. O novo ensino médio já está em vigor e ainda divide opiniões. E projeto de lei aprovado na Câmara modifica o zoneamento do bairro Caramuru. Agora tem um alerta feito pela Receita Federal. O órgão informou sobre uma tentativa de golpe envolvendo a devolução do imposto de renda. De acordo com o comunicado publicado pelo órgão, os golpistas estão utilizando informações a respeito de restituição do imposto de renda para enganar os contribuintes. A mensagem falsa divulgada juntamente com o alerta da Receita mostra que os golpistas utilizam o assunto apelativo de saque imediato, além de termos técnicos que confundem as vítimas. A Receita chama a atenção para os cuidados com as comunicações enviadas por e-mail, uma vez que essas comunicações da Receita Federal não possuem links de acesso por e-mail ou mensagens. Todas as informações recebidas devem ser confirmadas diretamente no portal ECAC, com acesso seguro por meio da conta gov.br ou certificado digital. A nova grade curricular voltada para a formação profissional começou a valer neste ano. Entre as mudanças que ela inclui estão o aumento da carga horária e o menor número de aulas expositivas, mas o novo ensino médio ainda divide opiniões. Em 2022, as alterações do novo ensino médio vão ser apenas para os alunos de primeiro ano. E até 2024, todos vão estudar a partir do novo currículo. A Rede Estadual de Ensino de Minas Gerais, segundo a Superintendente Regional de Uberlândia, está pronta para essa nova realidade. O novo ensino médio, ele amplia o número de disciplinas de 12 para 21 conteúdos, sendo que 12 faz parte da Base Nacional do Currículo Comum e 9 são os itinerários formativos. Esses itinerários formativos, 7 conteúdos são comuns em todas as nossas escolas e 2 faz parte do conteúdo eletivo que a própria escola, junto com a sua comunidade, faz a escolha. Por exemplo, música, circo, esporte. Então, cada escola escolheu uma disciplina. Os itinerários formativos, ele vem complementar os conteúdos da base comum. Por exemplo, dentro da matemática, você pode trabalhar raciocínio lógico, a matemática comercial, um enriquecimento para o Enem, para o vestibular. E também, na língua portuguesa, você pode trabalhar a redação, você pode trabalhar a tecnologia. Então, assim, é um momento do aluno ampliar os seus conhecimentos.
Porém, para este especialista, as mudanças não serão nem tão benéficas, nem tão simples de fazer. Para ele, os impactos para professores e alunos dependem de outros fatores, que vão além da grade curricular. O que está se propondo, na verdade, não é uma ampliação da educação técnica, né, de alta qualidade, para que ela seja uma alternativa viável à universidade, como é em outros países, né, em que o ensino técnico é universalizado. A proposta é criar um ensino dito profissionalizante de qualidade inferior, precarizado, né? E aí esse sim vai ser universalizado. Quer dizer, não é fazer cursos de curta duração profissionalizantes na escola, no lugar de uma formação sólida, o que vai garantir a entrada no mundo do trabalho, haja vista, né, a oferta de emprego que existe hoje no Brasil. Os alunos que saíram do 9º ano em 2021 ingressaram agora em 2022 já com um novo formato de grade curricular, o novo ensino médio. Foi tudo agora, tudo muito novo e está sendo, acho que um choque para todo mundo. Eu pensava que a gente poderia optar, escolher aprofundar em uma determinada área. Mas aí esse ano eu descobri que não, a gente tem todas as matérias extras obrigatórias. Assim, na minha opinião, eu acredito que algumas matérias são desnecessárias, que poderia aumentar mais um horário, por exemplo, de matemática, português, e tirar outras. Em alguns pontos, né, são novos componentes e isso agrada a muitos, só que alguns desses novos componentes eles só podem ser oferecidos em sexto horário. Aí o aluno da escola pública não tem esse hábito do sexto horário, né? E assim, um volume também muito expressivo. Então, as reclamações, digamos assim, por parte dos alunos, não é em relação ao componente curricular em si, mas a reclamação é em relação ao horário, né, ser estendido até 12h20, no caso do turno da manhã. Para o pesquisador de políticas educacionais, o diretor está certo quanto às considerações feitas. O discurso, né, que embasa a reforma é que não é a escola, o ensino médio, né, as disciplinas escolares, o excesso de aula de física, o excesso de aula de história que produz uma geração de jovens desencantados com a escola, né? O que produz jovens desencantados com a escola é uma multiplicidade de fatores, inclusive a qualidade da escola, a infraestrutura da escola, né? A precariedade da escola, a pobreza em geral, né? A necessidade econômica, alimentar, muitas vezes, né? Que tira o jovem da escola e coloca precocemente no mundo do trabalho, né? Após decisão do Legislativo de Patos de Minas, que aprovou o projeto de lei modificando o zoneamento do bairro Caramuru, edificações maiores poderão ser construídas. O projeto aprovado por 14 votos na Câmara Municipal de Patos de Minas prevê mudança de zoneamento no bairro Caramuru. Tudo indica que é uma demanda da sociedade junto aos vereadores, né, solicitando que se faça a alteração do zoneamento. Desta forma, o local deixará de ser o chamado ZA3 e pode se tornar ZA2. Ou seja, haverá autorização para construção de prédios. Além desses parâmetros que estão sendo alterados, tem outros parâmetros a ser observados, que é o coeficiente, né, de aproveitamento, a taxa de ocupação, os recuos frontal, a altura máxima permitida pela via. Provavelmente vão conseguir fazer prédios em torno de 2, 3 pavimentos no máximo, porque são terrenos em ZA3, são na maioria em torno de 200 a 300 metros no máximo de área, então não dá para fazer grandes empreendimentos na maioria deles não. Porém, a Câmara ainda não encaminhou o projeto aprovado para a Prefeitura. Quando isso acontecer, a Secretaria de Planejamento e Urbanismo terá 15 dias para análises técnicas. É um bairro consolidado, então a tendência é não ter um impacto muito negativo, pelo menos a curto e médio prazo, mas de toda forma vão ter que fazer essa análise com mais cuidado perante a legislação proposta e anterior. O prefeito pode vetar após o estudo ou sancionar. Se ele vetar, vai retornar para a Câmara que irá votar o veto, que poderá ser derrubado. Uma vez derrubado o veto, se transforma em lei promulgada pela Câmara. A seguir, mais 191 novos casos de Covid-19 são confirmados em boletim epidemiológico. E sem vacinas da Pfizer para a terceira dose, Patos de Minas aplica reforço com a AstraZeneca.
Sem a disponibilidade de vacinas da Pfizer para a terceira dose em Patos de Minas, a Secretaria Municipal de Saúde passou a seguir recomendação do Ministério da Saúde para garantir a imunização utilizando a dose da AstraZeneca. A Janaína recebeu as 2 doses de vacina contra a Covid-19 da Pfizer. Nesta semana, foi vez de receber a terceira dose. Quando chegou no posto de saúde, uma surpresa. Quando eu cheguei lá, não tinha mais dela, já tinha acabado. E aí me instruíram, né, a AstraZeneca. Como previsto e autorizado, a vacina da AstraZeneca pode ser utilizada como terceira dose. Isso acontece em Patos de Minas devido ao não envio de doses da Pfizer para este público. Num primeiro momento, até por um longo momento, né, o Ministério nos enviou a vacina da Pfizer, mas neste momento a vacina que está sendo enviada é da AstraZeneca. Não sai nenhuma deliberação do Ministério da Saúde e nenhum município faz por conta própria. Todas essas orientações, elas são previamente aprovadas pela Anvisa. A gerente de epidemiologia de Patos de Minas explica que as doses da Pfizer hoje são destinadas a outro público, o que também não afeta na imunização. A gente tem um quantitativo muito pequeno de Pfizer que é destinado para as gestantes, puérperas e as pessoas que precisam de segunda dose. Quem tomou primeira dose de Pfizer precisa tomar a segunda de Pfizer, mas a terceira ele pode ser Pfizer, Janssen ou AstraZeneca. Quanto ao uso da AstraZeneca na terceira dose, há uma pesquisa que foi realizada de forma independente por investigadores de diferentes instituições, incluindo pesquisadores da Fiocruz e da Universidade de Oxford, que aponta que uma terceira dose da vacina AstraZeneca aumenta significativamente os níveis de anticorpos neutralizantes contra a variante Ômicron. Os anticorpos neutralizantes são aqueles capazes de reconhecer o vírus e neutralizar ele. Então isso pode te proteger da infecção, porque você vai se ligar ao vírus e impedir que ele entre dentro da sua célula e comece uma replicação e a transmissão e possivelmente uma doença. Então, essa neutralização, ela depende da interação entre o anticorpo e a proteína do vírus. No caso, a proteína spike, que é a utilizada para fazer a vacina. Segundo aponta o estudo, neste caso, os indivíduos vacinados com as 2 doses mantiveram a ação neutralizadora contra a nova variante, embora com uma redução em comparação à cepa original. A vacina AstraZeneca Fiocruz tem demonstrado ser capaz de induzir uma resposta diversificada e duradoura a múltiplas variantes. A Ômicron, que é a mais nova variante, que tem muitas mutações, surge a esperança de que, mesmo diante de muitas mutações, uma dose de reforço pode ser utilizada em algum momento para conter uma onda, né? Então, quando tudo tiver estabilizado já e a gente tiver uma onda surgindo ou uma epidemia local de coronavírus, a gente pode dar uma dose de reforço para conter a infecção, já que a capacidade de neutralização dos anticorpos vai ser renovada com essa dose de reforço. Os pesquisadores e profissionais da saúde reforçam que todas as vacinas são eficazes em seu ciclo completo. As pessoas que agravaram ou vieram a óbito são pessoas, na grande maioria, não vacinadas ou apenas com 2 doses da vacina. Então, essas pessoas que se recusaram a tomar a terceira dose devido à marca da vacina, a gente solicita e clama que ela procure novamente as unidades para serem vacinadas. Sempre confiando na ciência, né? Porque é complicado essa doença, né? E a gente tem que se apegar, sim, à ciência que está trazendo grandes resultados, né, para a gente. E eu fui tranquila, se precisar de ir de novo na 4ª vez, eu vou também. E a Anvisa e o Ministério da Saúde autorizam, não é, essa terceira dose com uma vacina diferente. Ludmila Bahia comigo aqui na Análise da Notícia. A gente começa falando de saúde. Boa noite, Ludmila. Boa noite, Odair. Boa noite a todos que estão conosco aqui no NTV News, na Análise da Notícia. Eu estou igual essa entrevistada aí, aguardando essa 4ª dose de reforço, que até já foi autorizada para um grupo, mas a gente já viu que a tendência é que essa vacinação se prolongue aí por vários anos, assim como a gente tem a vacina contra a gripe. E aí a gente tem uma situação que muita gente levantou nessa... por que isso acontece?
não tem a Pfizer e está sendo vacinado com a AstraZeneca. É porque há uma permissão, né? E na falta dessa terceira dose da Pfizer, está aplicando ou de outra vacina, tem essa substituição para justamente a pessoa não ficar sem um reforço. O que não dá é isso. De repente não tem uma, eu não vou vacinar porque a dose informada não tem em estoque, mas a gente sabe que os estudos são sérios e jamais estaria sendo aplicada uma dose de reforço se ela não fosse segura e muito menos eficaz. Então a gente tem que fazer esse bloqueio, isso é sério, e ao invés de esperar para quando essa dose, se é que ela virá, não sabemos quando, tomara que tenha disponível já de imediato. Esse é o chamado e aí a gente tem que atender, porque afinal de contas, quem não tem a saúde como prioridade? Muito bem, por falar em saúde, vamos atualizar os dados da Covid-19, o boletim epidemiológico desta quinta-feira, mostrando que 191 novos casos da doença foram confirmados em relação ao informe anterior, que também está aí na tela, né? Segundo a Prefeitura, deste total, 140 seriam remanescentes, a maioria referente ao período de 18 de janeiro a 1º de fevereiro, aquela situação que a gente já falou aqui dos casos represados, né, números represados da Covid em Patos de Minas. Os casos ativos seguem em redução, com 354 doentes se recuperando em casa. Pelo menos 7 patenses estão internados, sendo que 3 deles estão em leitos clínicos e 4 em UTIs. Não houve, nesse boletim aí, confirmação de óbitos. Quanto à ocupação de leitos públicos por pacientes com Covid-19, estão em 8,88% das UTIs e 3,92% das enfermarias, bem diferente de números que a gente viu aí há alguns dias. A gente avalia também a ocupação total de leitos para todas as doenças, né? Vamos mudar o boletim aí, considerando aí as redes de saúde particular e pública. Ao todo aí são 6 pacientes internados em leitos clínicos e 8 em leitos de UTI. A gente observando aí que essa ocupação total de leitos também aí tem aí com disponibilidade de 63,95% de ocupação para os leitos clínicos, isso considerando todas as doenças, e nas UTIs 48,61%, Ludmila. Considerando a Covid-19, a gente tem um cenário claro de estabilidade. Dia após dia a gente vai verificando aí uma melhora nos números e também a gente vai observando que com relação ao número de óbitos informados pelo município vem se igualando aos informados pelo estado. Na semana passada a gente tinha diferença de 20 óbitos a mais no boletim estadual e agora esse número caiu aí para 10. Aos poucos a Prefeitura de Patos de Minas vem aí concordando com os números também informados pela Secretaria de Estado de Minas Gerais. O informe estadual deu conta nesta quinta-feira de 589 mortes e a gente tem no informe municipal 579. Então a gente vê aí se igualando e a gente vê que o estado não tirou esse número aleatório. Daí de fato ele tem uma busca ativa e uma informação talvez mais ligeira do que o próprio município. Mas no cenário geral, falando de pandemia de Covid-19, a gente com certeza está num momento muito mais favorável do que nós tínhamos há algumas semanas. Muito bem, vamos fazer uma rápida parada. Depois do intervalo, a direção da Santa Casa de Misericórdia faz prestação de contas. Hora de arrumar a casa. Famílias de áreas invadidas, né, que tiveram aí áreas invadidas pela enchente do Paranaíba, retornam às residências e encontram muita sujeira, né? O pedido dos moradores é para que a prefeitura agilize a limpeza das ruas. Nós mostramos ontem no Espaço Feminino e vamos mostrar também aqui no NTV News, Adair, uma obra lançada por uma escritora patureba. Sabe por quê? Ela não é de Patos, mas mudou bem pequenininha para cá, de Brasília para Patos de Minas, com 2 anos de idade, morou aqui. Por isso patureba. Por isso patureba. Quem nasce aqui e permanece na cidade é patense. Tá. Eu nem vou te contar quem é daqui e vai morar em outra cidade. Eu já ouvi falar. Pois é, nem vou falar isso. Mas são as formas, né, que a gente ganha de variação de quem mora, de quem nasce aqui em Patos de Minas. Mas a gente vai mostrar agora esse caso dessa patureba que mora nos Estados Unidos desde 2019 e de lá lançou um romance espírita. Veja só. A Érica conta que desde pequena percebeu que tinha algo diferente. Eu sou uma pessoa muito sensitiva desde muito pequenininha, desde sempre, desde a minha primeira infância, que eu tenho a sensibilidade aberta, a sensibilidade mediúnica, né, vamos dizer assim.
E eu sofri muito no processo de desenvolvimento infantil, adolescência, porque eu não compreendia, eu não sabia o que acontecia comigo. E já adulta agora, depois de ser mãe e tudo mais, eu decidi buscar entender, né, todo esse processo na minha vida, quem eu era, o que era todos aqueles sintomas que eu sentia quase sempre. Então eu busquei algum centro espírita em Patos. Comecei o estudo da doutrina espírita, né, através da Allan Kardec, do Livro dos Médiuns, Livro dos Espíritos, né. Eu fui perdendo o medo, porque eu tinha muito medo, né, a gente sente muito medo quando se trata a falar sobre espiritualidade, sobre ouvir ou ver, né, espíritos, enfim, isso assusta um pouco as pessoas, né, e eu me assustava com certeza. Então eu fui estudando e abrindo, né, a mente, a compreensão, e entendendo que eu era aquela pessoa que não tinha como eu correr, né, de ser, porque esses dons a gente já traz, né, com a gente desde o nascimento, às vezes, na maioria das vezes, né. A partir dessa experiência, a Érica resolveu escrever o livro Incógnitas. E através dessas meditações, através do reiki, através de sonhos, eu tive contato com a Margarida, que é a personagem do livro, né, isso lá em 2017, ainda em Patos de Minas, né, com um grupo de amigos meus que são daí, que são espíritas, onde eu desenvolvi a minha espiritualidade com eles. Eu fui comentando com eles, né, que essa moça se apresentou para mim em sonhos, que ela conversava muito comigo e que ela havia me pedido para relatar a história de vida dela, né, para que ela pudesse se sentir melhor, né, ter um pouco mais de paz e de alívio na carga de vida dela e seguir adiante. Depois de 2 anos, a Érica lançou o livro, um romance espírita que conta a história de Margarida. Cada um vai tirar a sua mensagem, né, e eu estou aqui disponível para quem quiser me acompanhar pelo Instagram do livro, tá? A loja onde o livro está disponibilizado está na bio do Instagram. No Amazon do Brasil também, é só você digitar lá, livro Incógnita, que ele vai aparecer para você disponível no Amazon também, tá? Eu agradeço a oportunidade de falar um pouquinho sobre a Margarida, sobre o livro, sobre todo o contexto. E ler é sempre um bom negócio, né? Mudando de assunto, as famílias que tiveram as casas invadidas pela enchente foram autorizadas a voltar para os imóveis nesta quinta-feira em Patos de Minas. Notícia recebida com alívio por muitos, agora eles tentam recomeçar. Alguns pertences foram perdidos e tiveram que ir para o lixo. A expectativa é pela chegada do material a ser doado pelo município para a faxina e pintura das residências e também pela limpeza das ruas. Os moradores já foram autorizados a retornarem às casas atingidas pela enchente aqui em Patos de Minas. Alguns já haviam retornado às residências mesmo antes dessa autorização. Por enquanto, o que a gente vê é muita sujeira, vai ser preciso paciência até colocar tudo isso em ordem. Nas casas também é um momento em que os moradores tentam organizar tudo, mas por enquanto o sentimento ainda é de medo. Sempre fiquei em alerta. Qualquer chuva que dá, a gente já fica meio preocupado se vai encher de novo, se vai ter enchente, mas por enquanto a gente está mais tranquilo. Tem medo ainda, que a gente não pode duvidar não, que às vezes pode vir de novo, né? Não sabe como é que é o tempo, né? Cada dia, ano que passa, vai mudando tudo. Eu tenho medo. Em meio a tantos problemas, teve morador que teve surpresa ao voltar para casa. Alguns objetos foram furtados. Eu vou minhas torneiras, 6 torneiras de metal que arrancou. Esperou para arrancar o registro do chuveiro, mas só que ele não deu conta, que ele é chumbado na parede. Mas a torneira minha foi tudo embora. Não roubou os fios porque não tinha jeito, que a casa é forrada, senão eu tinha que bater os fios. Na Vila Rosa, os moradores também aprontam a mudança para retornarem às residências. Seu Maurílio, já trouxe toda a mudança de volta aqui para casa? Não, ainda não trouxe toda, não. Ficou para trás ainda um freezer, uma geladeira, um guarda-roupa. Foi só. Essas 3 coisas que foram para trás. Mais aliviado, tranquilo de voltar para casa? Mais tranquilo, graças a Deus. Né? Hoje eu quero pousar aqui, com a fé em Deus. Fica o trauma de tudo que os senhores passaram aqui? Fica sim, porque é a primeira vez, né? Nunca aconteceu isso. Os moradores tentam colocar a casa em ordem, mas esperam a ajuda do município. Falou que ia ajudar nós, que ia dar 2 latas de tinta para cada
morador. Eles veio, notou, que era para ir lá no CRAI, foi lá, estava dando lá na Vila Rosa, no Paulistano, depois que ia vir aqui, mas até hoje não veio não. Você recebeu ajuda para poder fazer essa pintura na casa? Não, isso aqui foi tudo da gente mesmo, isso aqui foi tudo o dinheiro da gente mesmo, a gente não teve assistência de ninguém, nem de município, nada, isso aqui é a gente mesmo. Os moradores das áreas atingidas também aguardam com ansiedade pela limpeza das ruas. O temor é que toda essa sujeira provoque doenças. É do caminhão para vir lavar essa rua nossa aqui, porque está muito suja. Vocês estão vendo aí, ó, a poeira que tá, a sujeira, né? Então nós estamos precisando que a prefeitura dê esse apoio para nós aqui. Vim aqui dar uma lavada aqui para nós. A poeira fica fedorenta, né? E aí isso é meio escuso, muito perigoso. E na organização da casa, os moradores encontram muitos mobiliários, objetos que foram perdidos com toda essa chuva, com a enchente. E a gente vê vários objetos móveis espalhados por ruas, lotes, esperando pelo recolhimento, pela limpeza. A longo prazo, há quem espere também uma proposta do município para deixar essas áreas que podem voltar a ser invadidas pela enchente. Queria sair sim, devido a esses fatos mais naturais, né, que é a chuva, a enchente. O importante é a vida. Se você perder uma televisão, um guarda-roupa, uma geladeira, você consegue comprar outra. Agora, se perder um filho, né, um pai, uma mãe, um amigo, aí é mais complicado, aí é tarde, aí não adianta. Nesta quinta-feira, o nível do rio Paranaíba está 5 metros acima. E a esperança de quem sofreu com a chuvarada é de que logo volte ao normal e não se repitam as precipitações como as registradas em janeiro e fevereiro desse ano. Sei que não vem mais, mas a gente tem medo. Eu ainda tenho medo ainda dessa chuva. Porque você está falando que em março vai ter uma previsão de uma chuva aí, né? Eu tenho medo ainda. Todo mundo está cansado. Está cansado. E eu acho que se igual tiver outra enchente agora, eu não sei como é que vai ser não, porque a maioria do pessoal está cansado. Em nota, a Prefeitura informou que a limpeza das vias é de responsabilidade do município, mas não tem prazo aí para terminar os trabalhos. Com relação à disponibilização das tintas que os moradores citaram aí, os moradores têm que fazer o cadastro na Secretaria de Desenvolvimento Social, né, e a entrega será feita nos endereços informados neste cadastramento. Ludmila, você esteve hoje novamente, você esteve lá quando teve a primeira enchente, foi na segunda enchente, hoje você voltou avaliando toda aquela situação, né? Porque ali nós temos o antes e o depois por pelo menos 2 vezes, com 2 enchentes em menos de 2 meses naquela região, né? Em menos de um mês a gente teve. Praticamente, né? Menos de um mês. Foram 29 dias entre uma enchente e outra. Nessa segunda vez aí os moradores ficaram cerca de 10 dias fora de casa. Alguns voltaram até antes desse prazo estabelecido pelo município. Mas eu conversei com mais moradores e eles tiveram segurança de voltar para os imóveis depois que foram vistoriados pelo Corpo de Bombeiros, pela Defesa Civil, que garantiram a tranquilidade, a segurança para esses moradores. Mas aí a gente tem alguns problemas que precisam ser resolvidos. A gente viu aí o pedido dos moradores para, primeiro, limpeza das vias. Em uma dessas reportagens que a gente fez nesses bairros, a gente viu o relato de mães dizendo que haviam adoecido junto com os filhos por conta daquela sujeira, aquela lama que vai secando, sabe, Odair, que vai acumulando por ali, vira um pó fino, e muito daquilo é fruto de esgoto, de água parada. Então, muitos acabam adoecendo. Por isso, esse pedido de agilidade para a limpeza. Eu conversei com a assessoria da prefeitura que disse, de fato, o que a gente falou agora, é de responsabilidade do município, a gente está fazendo, mas por onde eu percorri hoje, nós estivemos no Vila Rosa, no São José Operário, naquele bairro... Santa Luzia? No outro. Santa Terezinha? Não, daí. São José Operário, vamos lá então. São José Operário, Nossa Senhora Aparecida, Santa Terezinha, Santa Luzia, Vila Rosa. Vizinho do Vila Rosa, que você não falou ainda. Não. Mas enfim, são esses 3 bairros que a gente passeou ali pelas ruas e a gente não viu nenhuma limpeza sendo executada, mas a gente sabe que tem que ter paciência, tem muita coisa para ser arrumada ao mesmo tempo, são estradas rurais em condições ruins, a gente tem a cidade, várias vias prejudicadas também pelo excesso de chuva, com muitos buracos abertos, mas aí a prefeitura tem que colocar uma lista de prioridade para ver o que ela tem que fazer
uma ação conjunta, uma força-tarefa para poder aí ajudar os moradores para que não tenham surpresas como doenças, é o que temem alguns moradores, esses que falaram das doenças principalmente ali na Vila Rosa, situação bem prejudicada, muita sujeira, a gente vê muito entulho, a gente mostrou lá a quantidade de móveis, de utensílios, os moradores vão chegando, colocando para a porta das casas, então a prefeitura tem que logo fazer uma varredura para o recolhimento desses objetos, bem como a limpeza tão pedida e tão esperada. Os moradores também estão esperando a chegada de material de limpeza, a chegada de tintas, algumas já foram entregues para o pessoal de fato da Vila Rosa, mas lá no São José Operário, com quem a gente conversou, não havia recebido nada, estava aguardando, a prefeitura falou, olha, precisa desse cadastro, segundo os moradores já fizeram, então vão aguardar aí para a prefeitura fazer essa entrega, mas eles também têm uma certa angústia e uma ansiedade para que esse material chegue logo, afinal de contas ficaram tanto tempo fora de casa, numa primeira vez, uma segunda tiveram que deixar. E eu conversei com mais moradores que disseram o seguinte, olha, Ludmila, a gente está cansado desse vai e volta, por isso que a gente espera, quem quiser, porque tem alguns moradores que não querem de fato deixar as casas, porque investiram muito, tem o apego sentimental pelas moradias e também tem um investimento alto com reforma das casas. A gente vê que imóveis estavam novinhos, recém-pintados, foram invadidos pela água novamente. Então, algumas famílias de fato batem o pé. A gente não quer negociar de jeito nenhum com o município, mas a gente vê muitas pedindo essa negociação com o município. A gente já havia pedido essa resposta para a prefeitura, que nos informou que há de fato um projeto no município, já havia feito um cadastro com essas famílias para saber quais as que deviam ser remanejadas, realocadas para outras residências, para evitarem ficar em áreas de risco como essas. Então a prefeitura tem esse mapeamento, certamente atualizou agora por 2 vezes com toda essa visitação por essas áreas. Então vai ser um projeto, uma proposta que vai ser sentada, vai ser negociada, porque tem de fato moradores que não querem, mas tem também muitos que querem deixar essas áreas que estão fadigados, não querem ter novas surpresas, afinal de contas, não é fácil para ninguém. Então, no momento daí, esses moradores de fato precisam de uma atenção muito grande para a limpeza das vias, para a chegada desses materiais de limpeza das casas, pintura das residências, para de fato ficarem confortáveis. Eu fiquei muito feliz conversando com a família do seu Maurílio, são 5 pessoas que moram por lá, e eu vi a alegria no rosto deles, falando, puxa, é a primeira vez em tantos dias que a gente vai, enfim, voltar para nossas casas. Eles estavam na casa da filha, em outro bairro da cidade. Poxa, é o momento hoje de comemoração para a gente que retorna às casas. Então a gente fica... alívio, né? E a gente fica... Jardim Paulistano era o bairro que eu estava querendo falar, que você não me ajudou a lembrar por aqui, mas era o Jardim Paulistano. Então, fui só até o Vila Rosa, no Passeio da Ponte. Então a gente foi lá no Jardim Paulistano, algumas ruas, na Vila Rosa e também no São José Operário. A gente não viu ali nenhum movimento de limpeza, mas a gente espera que isso aconteça nos próximos dias. Vamos registrar assim que acontecer, pedir que os moradores nos avisem, porque é uma coisa muito aguardada por todos eles, afinal de contas é de higiene, de saúde, e esses moradores precisam agora muito também desse acolhimento da sociedade, que foi tão importante durante todo esse processo, que foi muito difícil, que foi muito danoso para todo mundo. Essa proximidade do poder público com essas famílias é importante, porque hoje inclusive teve a recomendação da Defesa Civil para que aquelas casas que os moradores retornaram encontraram problemas na estrutura, isso deve ser informado para a Defesa Civil para que providências sejam tomadas, né? Até porque a gente sabe que uma edificação com 2 enchentes, suportar tudo isso, o risco de danos é muito grande. Então o morador tem que ficar muito atento a também esses problemas que podem ser apresentados nessas residências, né? Sim, pode ser que isso venha agora, não tenha sido notificado nesse momento, mas venha num curto, médio prazo, é preciso atenção. Aí não é nenhum caso mais de apego sentimental, aí é um caso mesmo de risco. A gente viu até o Jefferson contando para a reportagem, não dá para deixar para resolver problemas dessa magnitude para depois, não dá para
deixar a casa desabar para depois ver o que vai fazer com todo o entulho. É preciso agir preventivamente, olhar com muito carinho para todas essas famílias. Que sejam mais felizes, né, nesse retorno, e que a gente não tenha tantas dificuldades aí, uma vez que passar por 2 enchentes no mesmo ano, você falou em prazo de 29 dias, é realmente um negócio assim para desequilibrar qualquer pessoa. Ludmila, a análise terminando, amanhã a gente volta com mais NTV News. Amanhã a gente volta com mais informações e, claro, a gente espera sempre você aqui conosco. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência. Boa noite. Boa noite e até amanhã.